Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos tratar de um assunto de suma importância para o povo evangélico, cujo título é Quando a língua não é convertida. É um tema baseado no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Esse versículo que nós lemos essa noite, ele fala sobre a língua, um pequeno membro que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E diz que os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É uma palavra descrita no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Essa, infelizmente, é uma grande verdade. Sabemos que nossas palavras têm poder para curar e também para ferir. É notório, irmãos, que o justo e o ímpio apresentam grandes diferenças, e uma delas está relacionada com a forma de falar. Se de um lado a boca do justo deveria jorrar vida, por outro lado, a boca do ímpio deveria jorrar violência ou palavras que ferem. Contudo, isso não é uma regra, porque existem muitos ímpios que falam coisas boas e muitos religiosos que vivem falando asneiras. Por isso, é necessário ter cuidado com o que vai se falar, pois palavras soltas ao vento não voltam mais. Palavras pronunciadas sem pensar podem ser comparadas com um prego na parede. Você pode até arrancá-lo, mas o orifício vai ficar. Falar coisas vãs e prejudiciais é prejudicial realmente. Então, falar coisas vãs é prejudicial e pode trazer danos irreparáveis para quem ouve e também para quem fala. O rei Salomão nos ensina que guardar a boca é conservar a alma, o que muito abrir a boca traz ruínas para quem fala. Está lá escrito no livro de Provérbios, capítulo 13, versículos 2 e 3. Então, guardar a boca, irmãos, é conservar a alma. E o muito abrir a boca, falar sem pensar, traz ruínas para todos. Infelizmente, estamos vivendo dias em que a troca de valores se tornou moda e muitos cristãos acham que falar palavrão, xingar, blasfemar é normal e não tem nenhuma consequência. Um grande engano, pois a Bíblia Sagrada declara com todas as letras que se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor algum. Quando não sabemos o que dizer, é melhor ficar calado, pois o silêncio, nessas condições, espere a sabedoria. Portanto, é melhor ficar calado do que falar as coisas sem saber ou com o coração impregnado de ódio. Portanto, irmãos, é muito importante saber controlar a língua, ter domínio próprio. Quem não sabe controlar a própria língua tem sérios problemas pela frente. Eu costumo dizer que se Deus quisesse que o ser humano falasse muito, ele teria dado duas bocas para cada pessoa.
No entanto, Ele nos deu apenas uma boca e 2 ouvidos, para que a gente possa falar menos e ouvir mais. 2 olhos para enxergar mais. E apenas uma boca para falar somente o necessário. A língua reflete o que a pessoa realmente é. Uma pessoa pode fazer tudo certinho, guardar-se da corrupção desse mundo, mas se sua língua não for convertida, isso é, ela não refreia a própria língua, suas boas obras serão anuladas pela língua e a sua religião é vã e não terá valor algum. Falar é tão importante quanto fazer, pois está escrito que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai por ela. Está lá em Mateus 15, versículo 11 ao 18. Porque o que sai pela sua boca é aquilo que o coração está cheio. Então, a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está repleto, está cheio. Nossas palavras são perigosas e podem se tornar muito mais perigosas ainda. Mesmo contra a nossa vontade, elas podem se tornar muito perigosas. A tentação para pecar com palavras é enorme. Por isso é preciso ter cuidado com a nossa língua. Saber controlar nossa língua é ter domínio próprio. É a certeza da presença do Espírito Santo em nós. Sim. O que dá questão muitas vezes não é o que se fala, e sim como se fala. É interessante e muito assustador como a forma de falar das pessoas tem sido o pivô de grandes problemas em relacionamentos, causando terríveis danos. É notório, irmãos, como o ser humano é rápido para apontar as falhas dos seus semelhantes. Isso também é uma inversão de valores, pois deveríamos apontar as virtudes das pessoas, pois elas refletem a imagem de Deus e merecem respeito, uma vez que eles deverão prestar contas dos seus atos a Deus e não cabe a nós julgar ninguém. Para encerrar, irmãos, falamos que a língua reflete a vida de uma pessoa. Mas será que a língua dessa pessoa reflete Cristo Jesus? A resposta a essa pergunta, Salomão respondeu, o rei Salomão, lá no livro de Provérbios, que diz com destaque que há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, é claro, coração que traça planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Como eu falei, Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Se ele odeia a língua mentirosa e odeia o coração que traça planos perversos, e sabemos que a língua fala daquilo que o coração está cheio, é óbvio que a língua que blasfema e cujo coração é maquiavélico, jamais poderá tal pessoa refletir Cristo Jesus. Portanto, se você tem o autocontrole
sobre a sua própria língua e segue os ensinamentos de Cristo Jesus, com toda a certeza, o Espírito Santo que habita em você, sim, ele vai estar na sua vida te guiando para que você possa andar pelos caminhos de Deus. Ah, irmão, que Deus tenha misericórdia de nós e nos converta por completo, inclusive convertendo a nossa língua. Amém.